Se vocês me acompanham lá no meu canal principal, vocês sabem que eu não tenho tempo pra nada. Nada mesmo, gente. Tô tendo tempo nem pra assistir os BL, quem dirá assistir outras obras. Mas eu fiquei curioso pra assistir um filme que muitas pessoas falam sobre ele, que é o Frankenstein. Tem bastante crítica positiva e tem bastante crítica negativa pra esse filme. O filme, ele foi produzido ali pelo Guilherme Del Toro. Sabe quem é o Guilherme Del Toro, gente? Ele é maravilhoso. Ele já fez vários filmes aí incríveis, vencedor de vários prêmios, maravilhoso. E aí, o Seijinho, que é um dos meus youtubers favoritos, ele fez um vídeo analisando esse filme, fazendo resenha. O Seijinho, ele faz várias resenhas de vários filmes, né? Ele já fez de todos, praticamente, Crepúsculo, de After, eu acho que ele já fez de todos também. 365 dias ele fez. Assim, alguns filmes bem duvidosos, mas ele também faz alguns filmes que são bem hypados. E ele dá ali o jeitinho irônico dele. Porém, ele tem um jeito de falar que ele consegue passar o filme todo pra você, e mesmo ele sendo irônico, você fica curioso sobre o filme e você consegue entender o filme. Mesmo que ele esteja fazendo uma crítica negativa, você pode até gostar do filme pelo jeito que o Seijinho analisa, sabe? Então a gente vai assistir esse vídeo dele aqui, vamos ver o que ele tem pra falar sobre Frankenstein. E eu espero que vocês gostem. Assim, do vídeo do Seijinho, a gente vai gostar. Eu tenho certeza, sem dúvidas alguma. Mas do filme, aí já é outros 500, né? Então pega essa pipoquinha, senta aí nesse sofá e bora assistir um vídeo do Seijinho e ver a opinião dele sobre esse filme. Talvez um pouco duvidoso? Não sei. Vem comigo. Frankenstein é um filme que eu gostei muito por um motivo extremamente específico. O filme tem a Mia Goth. Eu não sabia que a Mia Goth tava no filme, gente. Não sabia que a diva tava nesse filme, não. Ah. Já gostei, gente. Já gostei. Mia Goth, pra quem não sabe, a diva, ela é neta de uma atriz brasileira que eu esqueci o nome dela. Enfim, gente, continuemos. Ele alerta a todos nós sobre os perigos de confiarmos em professores de biologia. Eu vi muita gente por aí dizendo que a mensagem do filme é a seguinte, abre aspas, o verdadeiro monstro é o próprio ser humano. Fecha aspas. E não, é... O Seijin, ele tem um sério problema com professores de biologia, tá, gente? Ele detesta professores de biologia. Algum dia, o Seijin tem que contar pra gente o que aconteceu na vida dele pra ele ter esse trauma com professores de biologia. Seijinho, você quer conversar, meu bem? Me manda uma DM lá que a gente conversa, vamos colocar esses traumas pra fora. Vamos colocar essas suas inseguranças, saber o que tá causando todo esse seu ranço por professores de biologia. Essa não é a mensagem do filme, essa é a mensagem do Scooby-Doo. A mensagem do filme é que o verdadeiro monstro é o professor de biologia. E também que caras extremamente altos, como eu e como Ele tá nessa... que interpreta o monstro, sofremos É o Jacob Elord, que é o Frankenstein? Menina, o Divo aí entrou em 2 filmes super bombadão no mesmo ano, né? Porque ele fez Frankenstein, então, e fez o Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes foi esse ano que lançou. Não lembro. Mas assim, nossa, conseguiu gravar dois sucessos aí. Apesar de os dois terem críticas negativas e críticas positivas, né? O Divo divide opiniões. Saiu de Barraca do Beijo direto pra fazer filmes renomados. Inclusive, Jacob Elordi também é de Euphoria. E, gente, vocês viram o que tá acontecendo com Euphoria? Eu vou deixar pra fazer um vídeo aqui nesse canal secundário de Euphoria, porque eu preciso falar sobre essa série, gente, porque eu não sei o que o Sam Levinson tá fazendo com Euphoria, gente. Meu Deus do céu, depois que ele fez The Idol, eu acho que tudo degringolou de vez, gente. Porque eu Sério, sério, eu não sei o que tá acontecendo com esse homem. Preconceito nessa sociedade, demais. Inclusive rola uma história aí que o Jacob Elord na época do Barraca do Beijo morava dentro do carro dele. Dependendo É o quê? do carro, esse maluco nem entra. Se for um Quid, ele tem que dirigir do porta-malas. E outra coisa muito engraçada é que o livro do Frankenstein é extremamente Muito bom. emblemático, marcante, revolucionário. Ele foi escrito por uma mulher em 1818, algo muito raro na Qual que é o época. livro do Ele é Frankenstein? Eu considerado nunca a li. primeira ficção científica da Chama história. Frankenstein o livro do Frankenstein? Chama isso? Não sei, gente. Ai, gente, eu não sei sobre clássicos. Eu não sei sobre clássicos.
Eu sei sobre clássicos nacionais, eu não sei sobre clássicos americanos. Americano não. É, clássicos gringos. É que eu não sei. Provavelmente deve ser alguma história europeia. Provavelmente. E ele é extremamente filosófico, questionando o papel da mulher na sociedade. Algo É? também bem pioneiro naquela Babado. época. E é exatamente por isso que uma obra tão importante para a luta feminina como essa só poderia ter sido dirigida, obviamente, por uma pessoa com muita sensibilidade e vivência nesse assunto. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Guilherme Del Toro. Por algum motivo. Enfim, vamos analisar Frankenstein. Tudo começa numa região próxima ao Polo Norte, onde uma embarcação ficou presa no gelo. E os marinheiros têm... Gente, mas eu tô passado que aquele cara que ele mostrou o Guilherme Del Toro. Eu tinha uma visão do Guilherme Del Toro na minha cabeça que era diferente daquela imagem que ele mostrou. Será que eu tô confundindo ele com algum outro diretor? Ah, esses diretores de Hollywood, tudo é mesmo, tem a mesma cara, né? É tudo igual. Então, assim, talvez eu devo ter confundido. Gente, eu não sabia que ele era. Gente, eu acho que eu confundi esse menino. Esse homem, né? Manualmente, porque pelo visto não tem uma dinamite nesse navio enorme. Até num navio trazendo coisa do AliExpress deve ter mais coisa explosiva que isso. Bom, daí eles escutam uma explosão um pouco longe dali e eles vão correndo averiguar. E eles encontram um homem caído no chão, Meu gravemente Deus. ferido, que eles imediatamente levam de volta pro navio deles. Afinal, se ele tá explodindo coisa, ele deve ter umas dinamite com ele. Porém, quando eles faz estão sentido. chegando perto do navio, eles avistam uma pessoa muito grande, muito Eita! forte, vestida de trapos dos pés às cabeças. Que babado. Quem é? Uma cabeça, na verdade. Dos pés à cabeça. E eles decidem, é claro, simplesmente atirar nessa pessoa. Mas, gente, que isso? Tipo, eu como espectador sei que essa pessoa é o monstro de Frankenstein. Mas esses marinheiros não sabem disso ainda. Eles nem viram o rosto todo de É o Jacob Elord. O Jacob Elord é forte daquele jeito? Gente, que isso, Jacob Elord? Passado, menina. Gente, eu tô passado que o Jacob Elord... Ei, 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 ei. Ai, como que eu paro esse barulho? Pera, aqui. Dele, não viram as cicatrizes dele? Por que vocês estão atirando? Eles só viram o que parece ser o abominável mendigo das neves e decidiram descer o pipoco nele. Ok que essa criatura também fica urrando igual o Shrek, mas isso não é motivo pra você sair metralhando uma pessoa. E é por isso que eu digo que apenas caras extremamente altos como eu tava falando sobre isso, eu acho que eu esqueci de concluir meu pensamento, né? O Seijinha tá com essa mania de falar que ele é alto, gente. Eu não sei o que aconteceu com ele. Gente, eu acho que o Seijinha tá com um pouco de complexo de baixa autoestima, gente. O que tá acontecendo com o nosso divo, gente? Seijinho, você precisa conversar com a gente. Conversa com a gente, Seijinho. A gente quer saber um pouco mais sobre você. Não posso falar muito, não, porque o Seijinho é policial, nem tá vendo? Que ele tem um chapéuzinho de policial, roupa de policial, ele tem um emblema de policial, então ele é o policial. Ele tem até um Funko de policial, olha. O divo, ele é policial. E como Jacob Elord vão entender essa dor, esse preconceito que nós sofremos nessa sociedade? Bom, eles atiram muitas vezes nessa criatura, mas nada derruba ela. Ela consegue subir no navio e ela exige que eles entreguem imediatamente o homem que eles acabaram de resgatar. E eles dizem não. Jamais iremos entregar pra você esse cara que a gente nem sabe. Aquele ator que faz o cara que caiu, que eles encontrou congelado lá, é o Oscar Wilde. Acho que é isso o nome dele? Acho que deve ser alguma coisa assim. Gente, eu sou péssimo com nomes. Mas ele fez o Cavaleiro lá da... O Cavaleiro da Marvel. Esqueci o nome do filme, da série. Eu assisti um episódio só e depois eu desisti. A Marvel tem muita coisa, gente. Não dá pra acompanhar. Chegar atirando nessa criatura com tipo um canhão de mão. Caraca! A criatura cai do navio e eles atiram mais uma vez ali embaixo no gelo pra quebrar o gelo e a criatura afundar no mar. Nem sabia que existia tudo isso pra salvar a vida de um completo desconhecido que eles acabaram de encontrar no meio da neve. Inclusive, os marinheiros morrem tentando defender esse cara. Mas, gente, que é isso? Eles estão literalmente protegendo o Hitler da biologia. Daí Meu Deus, menino. Diz pro capitão do navio que essa criatura vai voltar e quando ela vai voltar, ela vai matar todo mundo. Como se todo mundo já não fosse morrer congelado ali de qualquer forma, né? Então... Ai, agora eu quero mesmo que ele
Não sei se eu quero que ele faz uns negócios que... Não sei. É, mas o Seijin falou que ele é ruim, então eu quero que ele mata todo mundo mesmo agora. Não, o Seijin falou que o cara, que esse homem aí, ele é ruim na série. No filme. Ai, gente, eu preciso... É filme. Então, assim, estamos aqui do lado dos menosprezados. Este misterioso homem diz que ele é o Victor Frankenstein e foi ele quem criou essa criatura. E aí ele começa a contar a história de vida dele. Tudo começou Aí em sua vem aí. infância. Victor era filho de um cirurgião muito famoso, o mais famoso do país. E o seu pai era extremamente Em que ano que rigoroso. passa esse Ele filme? forçava Não o lembro. Victor a aprender biologia pra ele se tornar um cirurgião também. E toda vez que o Victor errava uma pergunta, ele Que apanhava. isso, gente? Ou seja, ou você aprende biologia ou você apanha. Ai, eu acho que aquele vídeo que ele pegou do cara fazendo assim era insert de banco de imagem. Eu acho que não era o Jacob Elord. E, gente, eu acho que a gente fez alarde à toa. Mas eu sei que o Jacob Elord ele é muito gostoso. Então, assim, a gente passa um pano. Ou você come bosta, ou você come merda. Pra piorar, a única pessoa que ele gostava naquela família, que era a mãe dele, acaba falecendo durante o parto do irmãozinho dele. O Meu pai do Deus. Victor não consegue salvar ela, apesar de ser o melhor cirurgião do país, mas o irmão do Victor, o William, nasce com muita saúde. Daí ele cresce igualzinho o meme do Dexter. Quando você suspeita que o seu pai deixou a sua mãe morrer de propósito durante o parto, mas você não pode provar. Afinal de contas, o pai do Victor era o melhor cirurgião do país. Se ele fosse tão bom assim, teria salvado a mãe dele e também teria acidentes feito uma cirurgia pra acontecem. aumentar o tamanho das pernas do Victor. Igual naquele Que filme isso, do Pedro gente? Pascal que a gente viu. Se o Victor não Pera, o Pedro Pascal tem algum filme que ele aumenta as pernas? Que filme é esse, gente? Ai, não acredito que existe esse tipo de filme. Gente, não é possível que ele tenha. Não, alguém precisa. Depois vocês me falam que filme é esse, gente. Eu não sabia que Pedro Pascal tem esse filme, esse trem. Mano, passado. não fosse baixinho, amante da biologia, com mommy issues e com daddy issues, esse filme nem existia. Bom, mas por conta disso, o Victor promete a si mesmo que um dia ele vai não só superar o seu pai, como ele também vai superar a própria morte. É o pior pesadelo da minha vida, um biólogo que vive pra sempre. Um tempo depois, o pai do Victor morre. Vocês percebem que esse povo de filme, assim, de ficção científica, é tudo um povo que tá buscando a imortalidade? Gente, cara, vocês querem viver mais esse mundo? O mundo tá uma merda. Vocês querem viver mais pra quê, gente? Pelo amor de Deus. O ser humano já destruiu o planeta. A gente tem, sei lá, 50 anos a mais só. Acho que nem isso. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. E os dois irmãos se separam. O Victor vai pra Londres e o William vai pra Itália. O Victor então passa décadas estudando Itália. uma forma de trazer os mortos de volta à vida. Durante uma conferência de medicina, ele une o torso de um carpinteiro morto com um braço de outro cara morto. E Meu ele Deus, gente. momentaneamente consegue fazer esse cadáver respirar e se mexer. Ele inclusive consegue segurar e soltar uma maçã. Isso me lembra muito Eu aquele preciso falar uma coisa. A pessoa que escreveu é muito criativa, né? Porque, assim, eu nunca imaginei, assim, um filme. Ah, e o que daria se eu pegasse o braço de alguém que morreu com o braço de outro e juntasse? O que será que dava? É assim, é uma pessoa criativa, não podemos negar. caso do tio Paulo, que a sobrinha tentou levar o tio morto Beijinho. dela pra sacar o dinheiro dele no banco. Vocês lembram disso? Se a sobrinha do tio Paulo soubesse fazer isso daí que o Victor fez, ela teria conseguido ficar rica. Mas A gente o não Conselho postaria de um Medicina disso, da véi. região não gosta muito desse experimento. Eles questionam a legitimidade dele e também a ética. Como se a galera de biologia tivesse alguma ética, né? E o Victor é expulso do Conselho de Medicina da região. Porém, essa demonstração chamou muito a atenção de um homem chamado Henrik Harlander. Ele, na verdade, veio ver o Victor Uns nomes porque tudo o irmão difícil, do né? Victor, o William, vai Com certeza se esse livro casar é com a europeu, sobrinha do né? Henrik. Deixa eu pesquisar, gente. Porque eu posso estar passando fake news. Então é melhor a gente pesquisar, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Pera aí. Deixa eu pesquisar pra eu descobrir da onde que vem Frankenstein. Frankenstein é de que país? É criado por Mary Shelley, livro do Frankenstein, o Prometeu. Tá. Mas da onde que essa mulher é?
Essa Mary. Ela é de onde, gente? A Mary. Mary Shelley. Da onde que é a Mary Shelley? Ela é britânica. Eu falei que esse trem, gente, é europeu. Sabia. E ele veio avisar. E aí ele acabou se É interessando uns nomes bastante por esse tudo experimento do estranho. Victor. Eu não sei por que alguém ia ficar tão interessado assim num morto que consegue apertar algo de formato esférico, mas tudo bem. O Henry, que é um homem extremamente rico que fez a sua fortuna com fábricas de munição. E ele acredita que com o seu dinheiro ele consegue ajudar o Victor a realizar a sua visão. Afinal de contas, Que visão? o Henry que também tem uma tábua de Evelyn, que é uma tábua de madeira Tábua de contendo o Evelyn. sistema linfático de uma pessoa morta dissecada sobre ela. Os É dois o acreditam quê? que é possível criar vida eterna através do sistema linfático. Hoje a gente sabe que não é exatamente assim que a coisa funciona, mas naquela época eles acreditavam em qualquer besteira. Muito diferente de hoje, que a gente sabe que Gente, eu tô o segredo passado. da vida eterna é tomar muita cloroquina e Iopró de banana. O Henry que diz que ele quer financiar a pesquisa do Victor com recursos infinitos e a única coisa que ele pede em troca é poder registrar tudo, e mais pra frente ele quer pedir um pequeno favorzinho. Uma coisa boba. Mas ele não revela o que é e o Victor diz que vai pensar no caso. Parece, gente, o Oscar. É Oscar Wilde o nome dele? Oscar Wilde. Acho que é isso o nome dele. Enfim, o cara que faz o Victor. Meu Deus, que homem bonito, né? Um derizão. Um nenenzão. Em seguida, o Victor reencontra o seu irmão William e ele conhece Olha, ele é a noiva bonito, né, dele, menino? Elizabeth, pela qual ele fica instantaneamente apaixonado. Ah, ela aí. E é um pouco esquisito porque ela lembra muito a mãe dele. Você já viu o vídeo dela falando em português? É muito bonitinho, gente. A galera de biologia, eu vou te falar, viu? Incesto! Num outro Meu dia, Deus. eles visitam uma torre abandonada próximo a um rio e lá o Victor decide criar o seu laboratório e iniciar o seu experimento com a ajuda do Henrik. Daí ele Gente, começa a que negócio coletar sujo. cadáveres de criminosos que foram executados na forca, pra estudar uma forma de trazer eles de volta à vida. Na Sabe forca? aquela galera que fala que bandido bom é bandido morto? No caso do Victor, é bandido morto que é bandido bom. Leva pro meu laboratório. E nesse tempo ele também fica completamente obcecado com a Elizabeth. Ele fica seguindo ela o tempo todo, enquanto ele manda o corno do irmão dele construir o laboratório pra ele. É muita cara de pau, né? É aquele meme lá. Qual que é o sentido da vida? Segundo os filósofos, 1000 teorias. Segundo os biólogos, Eu quero sexo! num dia o Henrik diz pro Victor parar de se distrair. Nossa, faz sentido. Menina. O pior é que faz sentido, cara. Ai, gente, faz sentido o que ele falou. Aí com a Elizabeth e se concentrar em terminar o experimento, porque a guerra está chegando ao fim e com isso o lucro das fábricas de munição vai despencar. Bom, e a única coisa que falta pro Victor é descobrir como acessar o sistema linfático. E uma visita da Elizabeth em seu laboratório lhe rende uma ideia e também lhe rende um fora que ele toma dela. Biólogos passam anos estudando sobre a vida, mas jamais entenderão como gerar uma. Depois de descobrir como acessar o sistema linfático, ele de fato começa a montar o seu pequeno monstrinho de Frankenstein. Ele pega o braço de uma pessoa, perna de outra, o olho de outra e assim por diante. E é claro que ele sempre escolhe a melhor peça que ele tem disponível. O braço mais forte, a perna mais torneada e mais comprida, diferente da dele que é bem curtinha, as costas mais largas. O que me leva a perguntar a coisa mais importante sobre isso: será que ele pegou ou não pegou o maior pinto que ele encontrou? É uma coisa a se questionar. É uma coisa a se questionar. Até rimou. Eu fico imaginando ele indo na sua pilha de cadáveres com uma trena e medindo o pinto de todo mundo, bombeando sangue neles pra ver qual que cresce mais. Porque se ele realmente for criar o ser humano perfeito, Ai, o pinto do cara tem que ter gente! no mínimo uns
4 centímetros, acho que tá bom, né? Mas que isso é pra achar petróleo. E após terminar de montar o corpo, tudo que ele precisa agora é de uma grande descarga de energia pra animar o corpo. E para sua sorte, para a praticidade do Energia. roteiro, 5 segundos depois que ele termina de montar o corpo, já começa a vir uma tempestade. Ei! Ele sai correndo pra avisar o Henry Chuva. de tirar as roupas do varal e ver o experimento dando certo. Só que nesse momento ele descobre que o Henrik está morrendo. Ele está com sífilis. E aí finalmente vem a hora do Henrik pedir Quem é aquele Henrik pequeno mesmo? favorzinho. Ele É o irmão diz que ele dele? quer ser colocado nesse novo Ah, o Henry, que é o cara que deu o negócio lá pra ir fazer, né? Falou assim, faça. Investiu, né? Acho que é isso. corpo. E ele quer ser colocado imediatamente. Acho, inclusive, que ele só inventou essa história da sífilis e ele só quer ter um corpo mais alto mesmo. Mas o Victor se nega. Ele diz que primeiro eles precisam ver se o experimento vai dar certo, senão é muito perigoso. E ele também deve ter começado a pensar, porra, não pensei nisso antes, né, cara? Posso ficar mais alto com isso. Mas o Henry continua insistindo, afinal ele tem pouquíssimo tempo de vida, mas ainda assim o Victor se Gente, nega. A assim, última coisa... a maquiagem, né, do cara sem cabelo tá muito boa. Eu poderia fazer esse filme, porque eu também, né, olha. Eu poderia fazer esse filme. Olha só, menina. que esse médico vai fazer é salvar uma vida. Enfim, o Victor ignora o Henrik e sobe no topo da torre pra colocar um para-raio lá em cima. Sim, enquanto tá caindo Gente um do monte de raio, céu. esse filho da puta tá Ele vai colocando morrer. um para-raio lá em cima. Por que que ele não fez isso quando não tava chovendo? A chance Tinha que de ser a cair um primeira raio na vez, tua a cabeça primeira é coisa, enorme. né? Você tá literalmente instalando o bagulho que atrai raio, cara. Maluco achando que é um super choque. Não adianta nada você ser o gênio da biologia se te falta o conhecimento básico da vida. Eu aposto que ele não sabe nem fazer uma feira, por exemplo. E Uma na feira. Lura ainda não tem curso de como fazer feira, mas tem todo o resto pra você dominar a área da tecnologia. Gente, as publis do Seijinho são muito boas, tá? Ele consegue conectar muito bem os assuntos com publi. Inclusive, eu acho que o Seijinho, ele é uma das pessoas que melhor sabe escrever roteiro, tá? Porque os roteiros dele, ó, são amarradinhos. Parabéns pro Divo. Mas assim, como esse vídeo não é patrocinado, a gente vai dar uma puladinha aqui, tá bom? Mas depois vocês vão lá, ó, aqui, ó. Vocês vão clicar aqui e vocês vão clicar lá no link do Seijinho, tá bom? Pra vocês ajudarem o Divo, beleza? E também tem um QR Code aqui. Vão ajudar o Seijinho, gente. Ajuda o Divo pro Divo receber o dinheirinho dele. De altura. Agora voltando pro vídeo. Enfim, nenhum raio infelizmente acerta ele. Quando ele desce, ele Infelizmente. encontra o Henrik sabotando o experimento. Ele começa a tirar os condutores de prata que vão conduzir energia até o cadáver. Os dois Uai. têm uma pequena discussão e o Henrik acaba caindo ali do topo da torre. E Quem ele é? morre na hora. A cabeça dele fica parecendo um patê de frango. O Harry, que é o cara que tava morrendo, não é? Ou é o irmão dele? Como que o irmão dele chama mesmo? Gente, eu me perdi totalmente no vídeo. Mas o experimento não pode parar só por causa Eu devia ter prestado atenção nos nomes. O Victor alinha os condutores de prata com o corpo e quando Eu tava de olho muito no Oscar. É o Oscar Isaac, não? Não, Oscar Isaac é o escritor. Ai, é isso. No fim a gente vê qual que é o nome dele. Vem uma Ah lá, o puta raio. energia ali em cima do corpo e momentaneamente ele realmente fica animado. Acho Ó. que naquela hora até deu pra ver se o Victor realmente escolheu o melhor pinto. Mas o corpo rapidamente pede energia e volta ao seu estado inanimado. O Sim. Victor vai dormir extremamente frustrado, porém no dia seguinte, o cientista leva um puta susto ao acordar e se deparar com a Gente. Ai, que babado. sua criatura de pé na sua frente, sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo. E realmente A criatura parece uma age múmia. como um recém-nascido. Ela não sabe quem ela é, da onde ela Ei. veio, ela não conhece a luz. Eu acho que ele pegou o Seijinho. Eu acho que ele pegou. Acho que ele realmente escolheu as melhores partes.
do sol, o calor, o frio, a água, ela não sabe falar, mas de alguma forma ela já sabe andar. O cara é feito Parabéns. de várias partes, de pessoas diferentes, mas de alguma forma todas essas partes já estão se comunicando super bem, a ponto dele conseguir ficar de pé e andar. Sem Abraça, contar também Seijinha, que ele ficção, estava menino. inanimado, ele tava literalmente morto até pouco tempo atrás. Eu adoro, porque eu também faço isso nos meus vídeos. É tipo o que eu sofro nos meus vídeos, né? Eu fico tentando trazer sentido pra umas histórias que não precisam de sentido. Por exemplo, minhas análises de My Golden Blood. É uma ficção, não precisa de ter sentido, mas eu tava lá. Isso não faz sentido, isso não faz sentido. É uma série de vampiro, querido. É a mesma coisa, é uma ficção científica, não precisa fazer sentido. Quando eu vou Não, na cagar verdade e cometo o precisa. erro de levar o celular Mas pra assim, ficar vendo no TikTok, universo na que eles hora eu vou construiu, isso levantar, faz sentido. a perna é inexistente. É como se o meu corpo inteiro tivesse rodando no Motorola Moto G de 2015. Minhas pernas Ei, só vão Motorola voltar a não é tão ruim funcionar assim dali não, uns hein? 45 minutos. Como que esse cara tava literalmente morto há várias semanas e já saiu levantando andando? E outra coisa que era pra essa criatura Gente, esse ter é o uma Jacob aparência Elord bem mesmo? feia, mas pra mim ele não é tão feio assim. Ele só parece que caiu de moto. Todo mundo já conheceu uma pessoa que caiu. Ele realizou o sonho, não, o medo da Ludmilla. Caiu de moto e se ralou inteiro. Da moto, ficou com esse rosto todo arranhado, igual esse cara. E a preocupação dela era com a moto dela. O maluco Ei, deixou metade do rosto que dele no isso? asfalto e ele tá perguntando se arranhou a pintura da moto. Ah, não é Exatamente essa possível. aparência que esse cara tem. Daí ele acorrenta essa criatura no calabouço da torre, pra ele estudar ela melhor. Como Gente, se mas aquilo esse é o não Jacob fosse Elord mesmo, literalmente gente? um ser humano. Se a gente começar a Não tratar as é. pessoas assim só porque elas são feitas de várias partes de pessoas diferentes, eu vou ter que ir lá resgatar o Faustão. Vai eu e a Selena Gomez resgatar. Ai, gente, é muito errado rir disso, véi. Eu peguei o pior vídeo pra reagir do Seijinho, cara. O Faustão. Bom, ele nota que a criatura tem um poder de cicatrização extremamente rápido, é Ai, absurdo. mas por ela não quê? apresenta nenhuma evolução cognitiva considerável. A única palavra Faltou que a cérebro. criatura consegue falar é Victor. Exatamente porque ela é muito fã da dupla Victor e Léo. Um dia o Victor recebe a visita da Nossa, Elizabeth verdade, e do Victor e William. Léo ainda existe? Um não tinha sido preso? Um dos dois tinha sido preso, não tinha? E aí, o que aconteceu? Não sei, gente. Depois que eu entrei pro mundinho BL, eu não escutei mais nada desses tipos de música sertaneja, essas coisas. Nunca mais. Aliás, ainda não sabem que o Henrik morreu, e a Elizabeth fica completamente fascinada com a criatura. Ela enxerga muita pureza e inocência nos olhos da criatura. Só que se ela olhasse melhor nos olhos dela, ia enxergar que esse cara fez barraca do beijo e já não ia achar ela tão pura assim. E claro, o Victor não gosta nem um pouco dessa aproximação. Caraca, da tamanho do Elizabeth cabelo com a dela. criatura. Enquanto a Elizabeth vê a criatura como algo puro e inocente, o Victor despreza essa criatura por ela saber apenas falar Victor. Cara, o Luva de Pedreiro ficou famoso só falando receba. Às vezes não é sobre a quantidade de palavras, mas sim no efeito que você bota na bola na hora de bater uma falta. Daí o Victor desce no calabouço, acorrenta mais forte ainda a criatura e ainda bate nela com um pedaço de ferro. Até uma hora Ai, faz sentido essa criatura querer matar ele. Olha as coisas que ele faz com a criatura, coitada. a criatura se enche dele, pega essa barra de ferro e entorta ela como se fosse uma fine de tubo. Aí o Victor se caga Menino. nas calças e volta pra cama. No dia seguinte, o Victor mente para o William dizendo que a criatura William! matou o Henry. William é o nome do irmão dele. O irmão dele é William. Agora faz sentido. E ele fala pra ele pegar a Elizabeth e ir embora de lá, porque tá muito perigoso. Gente, ficar eu aqui com amei a essa roupa da criatura. Elizabeth. E É muito assim, diva. A roupa dela é maior que a carruagem, olha. Como que ela vai entrar na carruagem com esse vestido, gente? Ah, o vestido dela é maior que a carruagem.
Elizabeth ir embora de lá, porque tá muito perigoso ficar aqui com essa criatura. E assim que eles partem, o Victor começa a espalhar álcool pela torre inteira com E vai a botar intenção de fogo. queimar tudo junto com a criatura. Sim, ele quer destruir o laboratório que ele demorou meses pra construir só porque um experimento deu errado. É tipo um dono de restaurante querer demolir o restaurante só porque o cozinheiro esqueceu de colocar batata palha no estrogonofe uma vez. Não, mas é o... Como chama? O negócio lá é a síndrome de impostor. É a síndrome de impostor, sabe? Ele tá tendo uma crise, gente. Ele tá tendo uma crise. Isso. No Vamos esperar. Respira. Tem que estar alguém lá pra conversar com ele. Fala assim, respira, relaxa. Relaxa. Aí pega o álcool. Ah, vou relaxar o quê? Pá! Aí, mas assim, eu acho que faz sentido isso que eu falei, né? Assim, o experimento dele deu errado, né? O experimento dele quase quis matar ele. Quase quis matar ele. Mas também a culpa é dele. A culpa é dele porque ele ficou bravo com o menino só porque o menino falava Victor. E ele é novinho ainda, gente. Acabou de nascer. Tem que ensinar ele a falar primeiro. E tinha um rato na cozinha dele. E ele tem até filho, né? O Frankenstein. Porque depois lá em, lá em Monster High, a Frank lá é filha dele, né? Então, assim, o Frankenstein, ele tem filho. Ele tem filha. Depois ele vai casar. E ninguém botou fogo na cozinha. E olha que nesse caso eles deveriam. O Victor dá uma última chance a essa criatura pedindo pra ela Gente, dizer esse homem é muito qualquer bonito. coisa diferente de Meu Victor. Deus do céu. E a criatura diz Elizabeth. Daí ele fica mais puto ainda e decide botar fogo nela mesmo. E até agora ele não entende que essa criatura é literalmente o filho dele. Ele tava até pelado na hora que ele fez a criatura. E realmente o único jeito de um professor de biologia fazer filho pelado é desse jeito aí. Daí o Victor tem um arrependimento de última hora, ele decide voltar pra tentar salvar a criatura, mas uma explosão joga ele pra longe dali. E ele quebra uma perna dele. Fica parecendo uma mortadela e até dá um pouquinho de fome. De volta ao presente, a criatura... que mostra. Deve mostrar, né? Porque o Guilherme Del Toro, ele é cheio disso, né? De negócio. É o Guilherme Del Toro que mostra muita coisa explícita ou é outro? Posso estar confundindo os diretores. Mas não sei. Sobe novamente no navio, invade a cabine do capitão e aí ele começa a contar a sua versão da história. Como se realmente precisasse. Na versão Tem duas versões o filme. O Victor já é o vilão. Você, criatura, você não precisa se defender. Não, deixa eu contar minha versão. Todo lado tem duas. Não, é que na versão dele parece que ele teve uma síndrome do impostor no final. A gente tentando passar o pano. Ai. Não, mas ele é mal mesmo, gente. Ele é mal. Não tem o que fazer. Mas eu acho que esse é o sentido dessas séries, né? Geralmente, essas séries... Ai, meu Deus do céu. Esses filmes que trazem essa coisa do bizarro, de outras criaturas. Sempre é algo pra falar sobre como o ser humano, ele reage muito agressivamente ao diferente, né? É igual aquilo que o povo fala. O ser humano... Não é que o ser humano... sei lá, ele teme os alienígenas, sei lá, de alguma forma o alienígena fazer alguma coisa. Na verdade, o ser humano, ele teme o que os alienígenas podem fazer com o ser humano. O ser humano teme que os alienígenas sejam como eles e eles explorem os seres humanos da mesma forma que os seres humanos exploram outras espécies, né? Geralmente esses filmes trazem bem isso. Porque o ser humano, ele não sabe reagir ao diferente. O ser humano, quando ele vê algo diferente, ele quer matar. É sempre assim. Tudo que é diferente, o ser humano quer matar. Vê a história aí pra você ver. A história inteira é assim. Deixa eu me defender. Você não precisa. E acho que isso foi um vacilo do filme, porque a versão do Victor realmente podiam colocar a criatura como vilão da história. Podia fazer o espectador acreditar que a criatura é do mal. Mas eu acho que esse não é o objetivo de Frankenstein. O Victor é o vilão. E agora, na versão da criatura, ele vai ser mais vilão ainda. Desde que ele gostou de biologia, eu sabia que ele era o vilão. Enfim, voltando ali pro incêndio... Seijin já tinha nos avisado. A criatura perceber que ela foi abandonada pra morrer sozinha, ela conseguiu se livrar das correntes e fugir da torre, pulando no mar. O monstro acordou um tempo depois, sem nenhuma memória, e foi andando sozinho até a floresta. Só que lá, ele começou a ser caçado por caçadores que estavam caçando veados. Meu Deus! Ai, gente.
Babado. Engraçado que nesse filme o instinto de toda pessoa é simplesmente atirar nessa criatura. Sendo que a aparência É o ser dele humano, 100% menino. O ser humano é ele assim. só é careca e tá cheio de cicatriz. Se essa galera visse um pinto que acabou de fazer uma circuncisão, eles iam atirar também. A criatura foge até uma cabana e se esconde no porão. Mais tarde ela descobre que aquela casa é a casa dos caçadores que estavam caçando ela. Mas Meu ela decide Deus. ficar por ali mesmo. Porque naquela casa também mora um idoso cego que ela achou extremamente sábio e gentil. É a coisa mais Olha. clichê do mundo. Só faltou ele ser asiático e morar numa montanha. Vai ensinar Nossa, gente, o pior que assim, o estereótipo de filme, o estereótipo do estereótipo, né? Porque geralmente quando um filme ocidental vai representar alguma pessoa asiática, é sempre a pessoa super inteligente, é sempre a pessoa super dotada, né? Ai, obrigado por se inscrever no meu canal. Totoia, obrigado. É sempre isso, né? É sempre assim que funciona. Eles pegam super os estereótipos do que esse pessoal pensa de pessoas asiáticas, né? ela karatê, sei lá. A criatura então começou a se apegar àquela família, mesmo eles tendo atirado Gente, nela só porque ela é caraca, a feia. maquiagem E é ele muito boa, decidiu meio viu? que se tornar um ajudante secreto. Eu nunca Enquanto eles imaginaria que estavam seria o dormindo, ele Jacob ia lá, Elordi. trazia madeira pra eles, consertava o cercado. E em troca, a família deixava roupas e comida na porta, porque eles achavam que estavam sendo ajudados pelo espírito da floresta. Com certeza o espírito da floresta ia estar bem feliz com vocês por vocês terem atirado nos viado e no mendigo careca da floresta. Com É. É. Faz sentido, faz sentido. Mas assim, ele tava ajudando o povo e o povo nunca pensou assim, ai, vamos dar uma bisoiadinha aqui de madrugada pra ver, né? Vamos dar uma olhadinha ali pra ver o que tá acontecendo. Eles nunca pensaram nisso, gente? certeza o espírito da floresta tá bem feliz com vocês, né? É muita cara de pau, né? Outra coisa que o ser humano tem, né? Tudo que, tudo que acontece, assim, de alguma coisa que acontece, sempre é espírito, é fantasma ou é alienígena. É a única explicação que eles têm. Nunca pensam que pode ser alguma coisa diferente. Pode ser a natureza. É sempre. Não, foi fantasma alienígena, gente. Não, 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 não. É fantasma alienígena. Estava tudo indo muito bem, até que um dia lobos invadem a propriedade deles e matam todas as suas ovelhas. Os Meu caçadores então Deus. decidem ir até as montanhas para caçar esses lobos, enquanto a mulher e a criança vão até a cidade. Gente, mas assim, eles vão caçar os lobos vão matar todo mundo. Eles são pouco, não é tanto o caçador que tem assim. Vender a carne da ovelha. E o idoso decide ficar pra trás mesmo na cabana. Afinal de contas, a única coisa que pode tirar um idoso de casa é se acontecer uma pandemia onde ninguém pode sair de casa. A criatura A crítica social pesadíssima. então reúne coragem para se apresentar a esse idoso e, para sua surpresa, o idoso é extremamente receptivo com ela. Pois Ai, que as divo. únicas pessoas que tratam bem essa criatura é o maluco que não enxerga e a maluca da Pearl. Não tá sobrando nada nem pro alto. Eu custei assimilar, vocês perceberam que eu tive um delay pra assimilar aqui. Quem era Pearl? Ai. Quem assistiu Pearl, gente? Ah, eu amo Pearl. A gente podia fazer um react do Seijin de Pearl, mas eu já assisti, não ia fazer sentido. Alpha pro cara que é literalmente feito pra ser perfeito, e imagina pro beta. Eles então passam o outono juntos, a criatura aprende a ler com o idoso e lê vários livros que ele tem. E um dia a Então ele criatura fica diz que ela inteligente. deseja descobrir Ele aprende a falar, né? O Frankenstein aprende a falar, porque ele tá contando a versão dele. Ai, que divo. Nossa, mas cresceu o cabelo nele, assim, ele era careca, tipo... Quando pegaram ele, ele já não era careca. Será que eu tenho esperança ainda, gente? Será que quando eu morrer eu vai ter cabelo? quem ela é, de onde ela veio, ela não lembra Quando eu de morrer eu não nada. quero cabelo não, A quer cabelo única coisa agora. que ela lembra é uma palavra. Victor. Ela é muito fã de Victor e Que Léo. meme é cara. esse E apenas com Victor, essa única gente? memória, essa única palavra, essa criatura é capaz Eu lembro de uma colocar música de Vitor e Léo, é... Oh, que vida boa. Oh, que vida boa.
Sapo caiu na lagoa. Localizar exatamente onde ficava a torre onde ele foi criado. Só com a porra de uma palavra. Às Olha. vezes, eu esqueço uma senha minha que eu sei exatamente como é a senha, eu só não lembro onde ficava a letra maiúscula e onde ficava o caractere especial. E mesmo assim, eu ainda tenho que resetar a senha inteira. Esse maluco, Eu nunca com lembro uma das minhas única senhas. palavra, É muito virou difícil. o GeoGuessr. Bom, lá na torre Eu tenho que agora tantas está em contas no ruínas, a Gmail criatura que. encontra todos os E registros cada do uma é uma Victor, senha. que por Nossa, algum gente, é motivo impossível não lembrar de queimaram. todas. É Eu o tenho que primeiro anotar. papel feito de tijolo da história, que porra é essa? E aí, finalmente, a criatura É um papel entende que a não sua queima. origem. Porém, quando a criatura volta para casa, ela encontra o idoso caído no chão, após Ih, ter sido morreu. atacado por ninguém mais, ninguém menos que os lobos da floresta. Que os Gente, que caçadores tinham ido isso? matar e, pelo visto, não mataram nenhum. Os caçadores voltam bem nessa hora Ai, e vão atiram achar na que ele que criatura, achando que matou. foi ele quem matou o idoso. E a criatura Ai, acorda um tempo coitado. depois, ali sozinha na neve, regenerada de corpo, mas não de alma. A criatura Ai, verdade, ele regenera. Não, mas o que que faz ele regenerar? Porque assim, é... se se ele regenera, os outros caras também eram pra regenerar, né? Porque ele só foi uma junção de negócios. Será que é o raio que deu poder pra ele regenerar? está se sentindo completamente solitária agora que o idoso O Seijin morreu. deve ter Então explicado, ela né? decide ir encontrar o seu criador ali na mansão do William. E Gente, pedir pessoa a ele criativa que escreveu único essa série favor, mesmo, que esse ele filme. crie uma companheira para ele. Ah, e aqui eu tô vendo o Jacob Elord, ó. Aqui dá pra ver o Jacob Elord. Porque, né, gente, Jacob Elord tem o maxilar marcado. Aqui dá pra reconhecer o divo. Ele está se sentindo muito sozinho e ele quer botar pra jogo o pirocão que o pai deu pra ele, né? Menino. Botou um pirocão premium e não vai usar? Ah, para, né? Bom, ao se reencontrar com sua criatura, primeiramente o Victor fica bem surpreso que ela sobreviveu. Sendo que até o papel sobreviveu naquele incêndio, é claro que ela sobreviveu também. Mas o Victor se recusa a criar uma companheira pra ele com medo deles se procriarem e povoarem a Terra com monstros. E vamos lá, que tem tanta coisa errada com essa fala que eu não sei nem por onde começar. Ai, menino, não precisa explicar que a gente já teve que lidar com Adão e Eva, né? Então não precisa explicar, meu bem. Não precisa explicar, Seijin, que a gente sabe muito bem de onde você quer chegar. Primeiro, que você é o criador. Você decide se a criatura vai ser capaz de se procriar ou não. Você literalmente escolhe as peças a dedo ao seu animal. Ah, se é você não verdade. quiser que eles procriem, é só criar uma mulher infértil. Você pode simplesmente criar uma mulher sem útero, por exemplo. Bota um air fryer no lugar, tira as bolas do seu outro filho e coloca um Nintendo Switch ali, pra namorada dele ter o que fazer ali. Como que... E aí, gente, eu fui pra um lado meio... Eu acho que eu vou ser muito julgado. Ai, gente, porque assim, Adão e Eva, só tinha os dois. Aí eles tiveram Caim e Abel. E aí, né, como que tiveram mais filhos, sendo que só tinha a Eva, Adão e negócio. Mesmo se a Eva e o Adão tivesse tido uma filha, como que eles iriam povoar a terra toda? É. É, né? Eu pensei que ele ia pra esse lado. Esse cara consegue ser tão burro a esse ponto. É tipo você se recusar a cozinhar macarrão porque você não gosta de colocar queijo ralado em cima. Você que decide o que vai pôr, ô seu idiota. Segundo, Verdade. e mais importante, se ele realmente fizer uma companheira pra essa criatura, não seria ela, tecnicamente, irmã da primeira criatura? Se ele Chegamos à criação. Chegamos ao assunto. É. É isso. Meu pai, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu tô realmente ficando cansado. Eu não aguento mais filmes com incesto surpresa. O inesperado incesto ataca novamente. Imagina essa situação, né, cara? O seu filho chegar pra você, pedir uma irmã porque ele quer namorar. Eu tô começando Menino. a achar que o livro que o velho deu pra criatura ler era o Minha Culpa. O Victor já era... Vocês viram minha culpa, gente? Minha Culpa virou uma franquia, gente. Tem o Minha Culpa Londres. Parece que vai ter o Minha Culpa outro país. Eu acho que é Índia. Alguma coisa assim. E... preciso do Minha Culpa Brasil, né, gente? Quem que vocês escalariam pro Minha Culpa Brasil?
Bruna Marquezine... Não, a Bruna Marquezine não ia submeter a isso. Estranhamente atraído pela própria mãe, quer pegar a cunhada, a criatura quer uma irmã pra namorar. Isso aqui é a origem da família sacana. E é claro que isso só poderia ter partido de um professor de biologia. Bom, a criatura Gente, se enfurece ainda bem que pelo menos nesse canal as coisas não é monetizada, né? Então, assim, eu tô feliz. Pelo menos eu não preciso me preocupar com monetização, né? por ter esse simples pedido recusado e arremessa o Victor pela sala. Quem nunca, Mas, né? Quem nunca teve que gente... bater no pai porque ele se recusa a te dar uma irmã pra você namorar, né? A Elizabeth escuta o barulho, entra no quarto e se aproxima da criatura. Gente, a Elizabeth, ela é exagerada, né? Ela é exagerada. Os vestidos que ela usa, menina, como que você consegue carregar esses vestidão? Passado, gente. O vestido. Se ela chega com aquele vestido, ela não passa na minha porta. Se ela chega pra visitar minha casa, ela não consegue subir a escada, gente. A minha escada, ela tem 50 centímetros. Assim, tipo, ela não consegue passar na escada. O Victor pega uma arma e manda a Elizabeth se afastar, porque ela é perigosa. Porém, a Elizabeth faz exatamente o contrário. Ela entra na frente da criatura e o Victor atira bem nessa hora, matando a sua própria amada. Em seguida, Meu chegam ele Deus. e os outros convidados. Eu esqueci de falar, mas O William tá vivo ainda, gente. Eu pensei que esse cara tinha morrido. Pensei que esse cara tava morto. essa é a festa de casamento do William com a Elizabeth. Eles não eram casados? Ai, gente, que isso? Parabéns aos noivos. O Victor novamente coloca a culpa na criatura, dizendo que foi ela que matou a Elizabeth. Ah, seu arrombado. Estou segurando uma arma na frente de uma mulher que foi claramente baleada? Sim. Mas não fui eu. É apenas uma grande coincidência. Ai, gente, faz todo sentido agora. Eu tô do lado do Jacob Elord. Se ele fosse de papel. Daí ele bate a cabeça e também morre. E o Ih, gente, mas todo mundo tá morrendo. devastado. Todo mundo morre nesse nesse filme. soubesse como trazer os mortos de volta à vida, né? E aí a criatura pega o corpo da Elizabeth e leva ela até uma caverna, onde ele gentilmente coloca ela sobre uma pedra e deixa ela descansar. E até os últimos momentos, a Elizabeth estava 100% convencida de que o propósito da vida dela era conhecer aquela criatura pura e inocente, livre de pecados. Tirando a parte do incesto, né? Eu acho que eu retiro o que eu disse. A versão da criatura realmente tá me fazendo ver ela como que o vilão da história agora. O Victor chega no local e a criatura diz que vai atormentá-lo para o resto de sua vida. Até que um dia A criatura ele aprendeu a consiga falar mesmo. matar o que ele criou. E assim eles começam um eterno Tom e Jerry em que o Victor fica perseguindo e tentando matar a criatura sem nenhum sucesso. E foi exatamente assim que eles foram parar lá perto do Polo Norte. E o negócio é tão coiote e papaléguas que o Victor comprou 6 bananas de dinamite. Vai ter o filme do Coiote, não é? É o Coiote e o Papaléguas. Acho que o filme. Não, é o Coiote e alguma outra coisa. Não é o Papaléguas, é um outro nome. Pra tentar explodir e matar a criatura. Mas é a criatura quem encontra o Victor primeiro. A criatura fere o Victor gravemente, pega uma de suas bananas, uepa! Dinamite, e manda ele acender e rezar pra que aquilo funcione, pra que aquilo... Mas assim, gente, essa criatura não vai morrer. Porque ela regenera. Como que ele vai morrer? Não sei. Qual o jeito de matar essa criatura? A criatura é imortal. Tem que fazer igual o Crepúsculo, tem que arrancar a cabeça e botar fogo. Mate a criatura. Mas nós sabemos que isso não foi o suficiente pra matar a criatura. Ela se explode com a dinamite, mas logo ela se regenera. Só que assim... Mas como que ela regenerou, gente? Ela se explodiu, foi pra todo lado. Foi um braço pro lado, a perna pro outro, daí pro outro. Como que ela se regenerou? Não entendi, era pra terminar igual Substância. O plano do Victor era usar 6 bananas de dinamite pra matar a criatura. E a criatura só acendeu uma. Aí já é meio cara de pau, né? Eu sinto que ela ficou com um pouquinho de medinho dela realmente morrer se ela explodisse 6. E assim nós voltamos para o presente. Após contar E aí, a sua gente? história, a criatura nota que o Victor está morrendo. E ela finalmente decide perdoar ele por ter criado ela, por ter feito ela sofrer, por ter dado uma vida miserável sem sentido pra ela. Quanto tempo de vida que essa criatura teve? Quanto tempo de vida que foi? Porque assim, agora parando pra pensar...
Quanto tempo que o cara ficou enrolando a Mia Goth pra casar com ela? Porque, assim, antigamente não era tão comum, assim, a pessoa ficar enrolando pra casar, não, né? E por ter dado um pinto enorme pra ela, mas 0 vadias. E bem no finzinho de sua vida, o Vitor finalmente Que tá enxerga muito boa criatura como a sendo seu maquiagem. filho. E aí ele morre tendo assumido mais filhos que o Pelé. Só que ao contrário do Pelé, ele morre completamente virgem, né? Frankenstein é um filme que Ai, muito bom, Seijinho! Você é incrível! Ai, gente, eu adoro os vídeos do Seijinho, gente. Se vocês não conhecem o canal do Seijinho, vão lá se inscrever no canal do Divo. O Divo, ele posta vídeos toda semana, analisando filmes. E vocês viram a qualidade que é os vídeos deles. Os vídeos deles são maravilhosos, tem bastante... Como posso dizer? É uma edição boa, né? Um roteiro interessante. Ele consegue passar as coisas muito legais. Muito legal. É isso. Ah, eu quero saber qual é o nome desse cara. O nome do ator. Deixa eu pesquisar. Se é Oscar Wilde mesmo. Oscar Wilde. Oscar Wilde é o escritor, eu confundi. É o Oscar. Eu confundi completamente. Ai, gente, eu sou muito burro.